Porque mesmo cortado, o rabo da lagartixa continua se mexendo. Boa pergunta, enviado pelo Humberto. Vamos descobrir. Precisamos entender que o rabo da lagartixa sai através de um mecanismo chamado de autotomia. Ela consegue desprender o rabo de forma proposital. Isso é uma estratégia para poder confundir os predadores. Vamos entender. Pensa na lagartixa com perigo. Ela tá passando perigo, ela tá numa situação meio hostil. Para sobreviver, para que ela consiga despistar o predador dela correndo, ela solta o rabinho. Só que o rabinho ele continua mexendo, então isso distrai o predador. Quando o predador vai lembrar da lagartixa, a lagartixa sumiu já. Cadê ela? Tava aqui. Como é que funciona? Ela desprende o rabo quando ela se sente ameaçada. Isso acontece porque ela tem um músculo especial na base da cauda. E quando ela contrai esses músculos, ela rompe os vasos sanguíneos e também rompe os nervos que ligam a cauda ao corpo. E aí a cauda se desprende de modo bem fácil. E é aí que a mágica acontece. O rabo da lagartixa continua se mexendo porque nesse rabinho que ficou solto ainda tem muitas terminações nervosas que estão na fase final de vida, digamos assim. Ela tem uma certa atividade por alguns poucos segundos. Esses músculos e nervos presentes no rabo se contraem de forma involuntária, o que acaba, como eu disse, confundindo o predador, que fica falando, que é isso aí que tá se mexendo? Aí ele vai lá e ataca o rabo, mas não é o rabo que ele quer, né? Ele quer a lagartixa inteira. Só que a bichinha, ela meio que arranca o rabo pra distrair. É uma tática boa, cara. Achei interessante isso aqui. E ela foge em segurança. Depois nasce outro rabo nela. De boa, normal, como se nunca tivesse nada acontecido. Esses dias eu fiz um vídeo falando de comermos carne de urubu. Aí o Diego Rodrigues me mandou a seguinte pergunta. E os urubus, eles comem carne humana? A grande verdade é que sim, os urubus comem também carne humana. Aliás, eles comem qualquer carne que esteja morta, ou em decomposição, ou podre, mesmo que essa carne seja de um humano. Inclusive aqui no Brasil há alguns registros de carnes de humanos que foram devoradas por urubus, inclusive recentes. Em 2019, por exemplo, um corpo que foi encontrado abandonado na rua foi visto sendo devorado por alguns urubus. Em 2020, um outro corpo, eu já não sei a localização deles também, não falou aqui na reportagem, que foi visto sendo comido por pelo menos uns 5 urubus. Este cidadão havia morrido em um lugar um pouco deserto, mas morreu de causas naturais. O outro havia sido, e aí abandonado lá no lugar, e os urubus veio e acabaram com o que sobrou do cidadão. Então, sim, os urubus comem até mesmo carne de urubus morta. Ou seja, eles estão comendo qualquer coisa que aparecer pela frente. Eles não ficam ligando de quem é, não. Ele manda ver, come mesmo. Olha que pergunta interessante. Como um perito sabe que uma pessoa morreu queimada viva e não simplesmente tenha morrido e depois sido queimada? Será que eu falei certo? Tenha morrido? Você entendeu a lógica. Quem mandou a pergunta foi o Gustavo Gu. Vamos lá entender então. Os legistas, eles observam um ponto muito específico para poder comprovar se a pessoa de fato morreu queimada viva ou morta. E o que ela analisa? Ela analisa se no pulmão da pessoa, da vítima, tem fuligem ou não. Quer dizer, não só no pulmão, mas no pulmão e também na língua. O que é fuligem? Fuligem são resíduos da queima, seja de madeira, papel ou tecido. Aquela coisa que vai subindo junto com a fumaça do fogo, são fuligens. Eles deixam pedacinhos. Então, se houver fuligem dentro do pulmão da pessoa ou na língua, isso quer dizer que a pessoa respirou a fumaça do fogo que estava a consumindo. Então, nesse caso, se tem dentro do pulmão, quer dizer que essa pessoa morreu queimada viva. Agora, se não for encontrado nenhum tipo de fuligem, nem no pulmão, nem na língua, isso quer dizer que a pessoa morreu, depois ela foi queimada. No caso aí, a pessoa só encontra fuligens na parte superficial do corpo da pessoa. Não encontra nada dentro. Simplesmente porque a pessoa não inalou, não respirou aquilo. Isso que determina então se a pessoa estava viva ou não na hora que ela foi queimada.